Um cheiro a tinta fresca e a possibilidade pairava no ar da Criarte, tão palpável quanto o brilho dos IMAX, alinhados como soldados na vasta extensão do Open Space. Para Yara Fernandes, com os seus 26 anos e um diploma de design gráfico conquistado com o suor de noites em claro e o apoio inabalável da sua família em Queluz, aquele primeiro dia era mais do que um emprego. Era a validação de que o seu talento, a sua herança cabo-verdiana vibrante que infundia cada traço seu, tinha um lugar neste mundo polido do design lisboeta. O seu cabelo, uma coroa volumosa de caracóis que desafiavam a gravidade, estava hoje artisticamente apanhado, adornado com um lenço estampado com motivos africanos, um pequeno ato de rebeldia colorida num mar de neutros corporativos. Mas o sorriso que ensaiara em frente ao espelho desvaneceu-se um pouco ao cruzar o olhar com o de Gonçalo Vasconcelos, o seu novo supervisor, cuja reputação o precedia como uma sombra fria. Gonçalo, perto dos seus 45, cabelo grisalho nas têmporas meticulosamente arranjado para transmitir distinção, não estatuto, exibia um fato caro que parecia moldado ao seu corpo como uma segunda pele e um relógio de marca que brilhava discretamente sob as luzes fluorescentes. O seu aperto de mão fora breve, quase relutante, e o seu sorriso mais um esgar de condescendência do que de boas-vindas. Yara Fernandes, presumo, disse ele, a voz suave, mas com um tom que a fez sentir-se como um espécime sob um microscópio. A nossa aposta na diversidade. Espero que esteja à altura do desafio. A Criarte não é para os fracos de coração. A frase pairou entre eles, carregada. Yara engoliu em seco, o entusiasmo a ser beliscado por uma apreensão desconfortável. Farei o meu melhor, Sr. Vasconcelos. Nas primeiras semanas, Yara mergulhou no trabalho com fervor. As suas ideias eram frescas, as suas apresentações visuais impecáveis. Contudo, Gonçalo parecia encontrar sempre uma falha, um detalhe a criticar, as suas palavras envoltas numa falsa preocupação que mal disfarçava o desdém. Interessante, Yara, mas talvez um pouco étnico demais para este cliente. Ou precisa de polir estas arestas, querida. O profissionalismo é chave. O querida soava sempre como um insulto velado. O ambiente da Criarte, com o seu design minimalista e janelas panorâmicas sobre o Parque das Nações, começou a parecer-lhe sufocante. As conversas animadas paravam quando ela se aproximava da máquina de café. Os convites para almoços de equipa eram raros, quase inexistentes. Sofia Antunes, uma designer mais velha, com uns olhos cansados mas perspicazes, observava à distância, uma expressão indecifrável no rosto. A primeira grande oportunidade de Yara surgiu com a conta da Alma Lusa, uma nova marca de produtos gourmet que pretendia fundir tradição e modernidade. Yara passou noites em claro, a sua mente a fervilhar. Inspirada pelas texturas dos azulejos portugueses e pela caligrafia dos antigos rótulos de conservas, criou um conceito de embalagem que era ao mesmo tempo nostálgico e arrojado. Na reunião com o cliente, Gonçalo começou a apresentação. Quando chegou a vez de revelar o conceito de design, Yara sentiu o coração acelerar. Mas foi a voz de Gonçalo que ecoou na sala, descrevendo cada detalhe da sua ideia, cada nuance, como se tivesse brotado da sua própria mente genial. E aqui, concluiu ele, com um sorriso satisfeito para o cliente, temos a essência da Alma Lusa, uma criação da nossa equipa, liderada, claro, pela minha visão. Yara ficou gelada. O sangue fugiu-lhe do rosto. Olhou para os seus esboços, agora projetados no ecrã, com o nome de Gonçalo discretamente posicionado no canto inferior. O cliente aplaudia, encantado. Quando a reunião terminou e os clientes saíram, Yara aproximou-se de Gonçalo, a voz a tremer ligeiramente. Sr. Vasconcelos, o conceito que apresentou, fui eu que o desenvolvi. Gonçalo olhou para ela, arqueando uma sobrancelha. Ah, Yara, que bom que sente parte da equipa. Mas não se deixe levar pelo entusiasmo. As ideias aqui são um esforço colaborativo, e a minha experiência naturalmente ajuda a refinar o trabalho dos mais novos. Não seja demasiado sensível. Aprenda com isto. Ele deu-lhe uma palmadinha condescendente no ombro e afastou-se, deixando-a sozinha na sala de reuniões fria, o eco das suas palavras a ressoar como um golpe. Aquele não era um simples roubo de ideias, era uma declaração de guerra silenciosa. O incidente com a Alma Lusa foi um divisor de águas. A máscara de profissionalismo de Gonçalo começou a escorregar com mais frequência, revelando o preconceito subjacente. As microagressões tornaram-se mais diretas.
Yara recebia os projetos menos interessantes, os prazos mais apertados. As suas sugestões em reuniões de brainstorming eram ignoradas ou ridicularizadas subtilmente. Uma perspectiva diferente, Yara. Talvez não totalmente alinhada com a nossa marca principal, dizia Gonçalo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Certa vez, Yara apresentou um conceito para uma campanha de turismo sustentável no Alentejo, usando padrões inspirados nos tecidos tradicionais da região e uma paleta de cores quentes que evocavam as planícies douradas. Gonçalo olhou para os painéis com um ar entediado. Demasiado folclórico, não acha? Precisamos de algo mais sofisticado, mais europeu. A palavra europeu pareceu pairar no ar, carregada de um significado que Yara compreendia demasiado bem. O estresse começou a fazer moça. As noites de Yara eram povoadas por pesadelos sobre prazos perdidos e críticas esmagadoras. O seu apartamento em Massamá, antes um refúgio de criatividade e conforto, com o cheiro reconfortante da cachupa da mãe ao fim de semana, parecia agora apenas um lugar para lamber as feridas antes de enfrentar outro dia de batalha. Começou a duvidar do seu talento, da sua capacidade. Será que Gonçalo tinha razão? Será que ela não pertencia àquele mundo? Lembrou-se das palavras do pai, um homem orgulhoso que trabalhara nas obras toda a vida para que ela pudesse estudar. Filha, o teu valor não está na cor da tua pele, nem no sotaque que eles gozam. Está na tua cabeça e no teu coração. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Essas memórias eram como um bálsamo, mas a realidade do escritório era um ácido que corroía a sua autoconfiança. Sofia Antunes continuava a observá-la. Um dia na copa, enquanto Yara tentava disfarçar as olheiras com mais uma chávena de café forte, Sofia aproximou-se. Ele é um cabrão, sabes, disse, em voz baixa, sem preâmbulos. Yara olhou para ela, surpreendida. O Gonçalo, continuou Sofia, mexendo o seu próprio café, fez o mesmo a outros, especialmente se sentir que são uma ameaça, ou se simplesmente não gostar da cara deles. Ela fez uma pausa. Tens talento, Yara. Mais do que muitos aqui. Não o deixes apagar o teu brilho. Aquelas palavras, as primeiras de genuína solidariedade que Yara ouvia na Criarte, foram como um farol na escuridão. Não estava sozinha. E talvez, apenas talvez, houvesse uma forma de lutar. Inspirada pela coragem inesperada de Sofia, Yara começou a sua resistência silenciosa. Guardava todos os e-mails com instruções contraditórias de Gonçalo. Anotava as datas e horas dos comentários depreciativos, das ideias roubadas. Começou a fazer cópias de segurança do seu trabalho em drives externas. Se ia cair, não seria sem lutar e sem provas. Um novo projeto entrou na agência, um que fez os olhos de todos brilharem. A Navigator Tech, uma startup de tecnologia marítima inovadora, procurava um rebranding completo. Era uma conta de prestígio, com um orçamento generoso e a promessa de visibilidade internacional. Gonçalo, claro, assumiu a liderança, mas, para surpresa de Yara, delegou-lhe uma parte significativa do trabalho conceptual. Mostre-nos o que vale, Yara. Esta é a sua oportunidade de brilhar, ou de se afogar. Disse ele com o seu habitual sorriso ambíguo. Yara sentiu um arrepio. Aquilo não parecia uma oportunidade genuína. Cheirava a armadilha. Trabalhou com afinco redobrado, a sua criatividade alimentada por uma mistura de paixão e apreensão. Pesquisou a história da navegação portuguesa, a tecnologia de ponta da Navigator Tech, fundindo elementos clássicos com um design futurista. Sofia, agora uma aliada discreta, oferecia feedback construtivo e, crucialmente, confirmava que as instruções vagas e os prazos apertados que Gonçalo impunha a Yara eram de facto excessivos e diferentes dos que ele aplicava a outros membros da equipa, como o seu protegido, Tiago, um jovem designer branco, claramente menos talentoso, mas bajulador, que recebia os elogios e as tarefas mais simples. Yara sentia os olhos de Gonçalo sobre si, avaliadores, à espera de um deslize. Ele pedia atualizações constantes, mas oferecia pouco ou nenhum apoio. Era como se estivesse a construir um pedestal apenas para ter o prazer de a empurrar lá de cima. A noite anterior à apresentação interna à equipa de direção da Criarte, o último passo antes de mostrar ao cliente, Yara fez uma última verificação dos ficheiros. O seu coração gelou. Pequenas, mas significativas alterações tinham sido feitas no seu design final do logótipo principal. Uma ligeira distorção na tipografia que a tornava quase ilegível em tamanhos pequenos, uma escolha de cor secundária que chocava subtilmente com a primária, criando uma dissonância visual que qualquer designer experiente notaria. Eram erros que ela não cometera. Erros que a fariam parecer incompetente, descuidada.
Erros que seriam, sem dúvida, apontados como falha sua. O pânico ameaçou engoli-la. Olhou para o relógio. 2 da manhã. As alterações tinham sido feitas há poucas horas, segundo os metadados do ficheiro no servidor partilhado por Gonçalo. A assinatura digital era inconfundível. Uma raiva fria substituiu o pânico. Ele não se contentara em roubar as suas ideias. Agora queria destruir ativamente o seu trabalho, a sua reputação. Mas Yara estava preparada. Nos últimos meses, aprendera a ser meticulosa. Não só no seu design, mas na sua autodefesa. Tinha as suas próprias cópias de segurança, os seus registros de alterações, os seus e-mails. Trabalhou febrilmente durante o resto da noite, não apenas para corrigir a sabotagem, mas para preparar a sua resposta. Adormeceu por 1 hora escassa sobre a secretária, o cheiro a café requentado e a determinação a pairar no ar do seu pequeno apartamento em Massamá, a cidade dormitório que agora parecia um campo de treino para a batalha que se avizinhava. Ao nascer do sol sobre os prédios da periferia, Yara Fernandes sentia-se exausta, mas estranhamente calma. Tinha um plano. A sala de reuniões da Criarte fervilhava com uma tensão palpável. Os diretores, Dr. Almeida e Dor Vasconcelos, tia de Gonçalo, uma ironia que não escapava a Yara, sentaram-se à cabeceira da longa mesa de vidro, as suas expressões neutras. Gonçalo pavoneava-se, ajustando a gravata, um ar de falsa modéstia no rosto enquanto preparava o projetor. Yara sentou-se discretamente a um canto, o seu portátil a postos, o coração a bater um ritmo de guerra silenciosa contra as costelas. Sofia lançou-lhe um olhar rápido, um misto de ansiedade e encorajamento. Gonçalo iniciou a apresentação com a sua habitual grandiloquência, falando da sinergia da equipa e da visão estratégica que ele naturalmente tinha orquestrado. Quando chegou o momento de apresentar o logótipo principal da Navigator Tech, ele fez uma pausa dramática. E agora o culminar de um esforço exaustivo, embora, como verão, ainda existam alguns detalhes a serem afinados pela nossa equipa júnior. Ele clicou e a imagem sabotada surgiu no ecrã gigante. Um murmúrio percorreu a sala. A tipografia distorcida era evidente, a harmonia de cores comprometida. Dr. Almeida franziu o sobrolho. Gonçalo suspirou, um ar de desapontamento estudado. Como podem ver, a Yara ainda tem um caminho a percorrer no que toca à atenção ao detalhe. Uma falha infeliz, mas que iremos corrigir internamente, claro. Ele olhou para Yara com falsa compaixão. Não se preocupe, Yara. Acontece aos melhores, ou melhor, aos mais novos. Era o momento. Yara respirou fundo. Com licença, Sr. Vasconcelos, Dr. Almeida, Doutora Vasconcelos, a sua voz saiu mais firme do que esperava. O logótipo que está a ser apresentado não é a minha versão final. Nem sequer é uma versão funcional. Gonçalo olhou para ela, surpreso pela interrupção, um brilho irritado nos olhos. Yara, creio que não é o momento para desculpas. Temos de ser profissionais. Exatamente, Sr. Vasconcelos. Profissionalismo. Yara levantou-se, ligando o seu portátil ao projetor com mãos firmes. O que significa apresentar o trabalho correto e, mais importante, não sabotar o trabalho de um colega. No ecrã surgiu a versão original do logótipo de Yara, limpa, nítida, impactante. Ao lado, ela projetou os metadados dos ficheiros do servidor, mostrando claramente as alterações feitas por Gonçalo na noite anterior, com a hora e o seu nome de utilizador. De seguida, com uma calma impressionante, Yara mostrou um pequeno vídeo que gravara da sua própria secretária, usando um software de captura de ecrã, onde mostrava as sucessivas críticas e alterações de Gonçalo a um trabalho anterior, que o tornavam progressivamente pior. Apenas para ele depois a culpar pela falta de visão. Eram provas circunstanciais, mas, combinadas com a sabotagem flagrante do logótipo da Navigator Tech, pintavam um quadro inequívoco. Nos últimos meses, continuou Yara, a voz a ganhar força, tenho sido alvo de um padrão de comportamento que inclui a apropriação das minhas ideias, críticas injustificadas e, como podem ver, sabotagem direta. Tenho documentado tudo. Ela abriu uma pasta no seu portátil, mostrando uma lista organizada de e-mails, ficheiros e datas. A sala ficou em silêncio absoluto. Gonçalo estava pálido, a sua arrogância a desmoronar-se. Isto é um absurdo! Uma tentativa de difamação, gaguejou ele. Os metadados não mentem, Gonçalo, disse Dr. Almeida, sua voz fria como gelo. Dr. Vasconcelos olhava para o sobrinho com uma expressão de pura fúria e desilusão. Sofia, vendo a sua oportunidade, pigarreou. Eu posso confirmar, disse ela, a voz um pouco trêmula, mas clara.
Testemunhai o Sr. Vasconcelos a diminuir o trabalho da Yara repetidamente e a atribuir-lhe tarefas com instruções deliberadamente confusas. E o Tiago, ela olhou para o jovem designer que corou, recebeu crédito por ideias que sei que surgiram primeiro da Yara em discussões informais. O castelo de cartas de Gonçalo desabou. A reunião, que deveria ser o seu triunfo e a humilhação de Yara, transformara-se no seu próprio julgamento. O cliente da Navigator Tech, que deveria chegar para uma pré-apresentação mais tarde nesse dia, seria informado de problemas internos. A investigação que se seguiu foi rápida e discreta, mas demolidora para Gonçalo. As provas de Yara eram irrefutáveis. O testemunho de Sofia e de um ou dois outros colegas que ganharam coragem selaram o seu destino. Gonçalo Vasconcelos foi suspenso e 2 semanas depois convidado a resignar-se para seguir outros projetos, o eufemismo corporativo para uma demissão humilhante. A sua reputação na competitiva comunidade de design de Lisboa, onde todos se conheciam, ficou manchada de forma indelével. A proteção da tia não foi suficiente para o salvar da sua própria arrogância e desonestidade. Yara, por sua vez, sentiu um misto de exaustão e um alívio imenso, como se um peso invisível lhe tivesse sido retirado dos ombros. A direção da Criarte emitiu um pedido de desculpas formal e privado. O seu conceito original para a Navigator Tech foi apresentado ao cliente e recebido com entusiasmo. Foi-lhe atribuído o papel principal no desenvolvimento do projeto, juntamente com um aumento e um bônus substancial. Mais do que o reconhecimento profissional, Yara sentia que recuperara algo mais importante: a sua voz, a sua dignidade. O sorriso que tantas vezes hesitara em mostrar agora surgia com mais frequência, iluminando o seu rosto. Continuou a usar os seus lenços coloridos e os seus brincos artesanais, mas agora com uma nova confiança, a sua postura mais ereta. Sofia tornou-se uma amiga e confidente. A experiência partilhada criou um laço forte entre elas. A atmosfera na Criarte mudou subtilmente. Havia mais respeito no ar, uma consciência de que o talento e a integridade podiam de facto prevalecer. Alguns meses mais tarde, sentada no seu novo posto de trabalho, agora como designer sénior, Yara olhava pela janela para o Tejo a brilhar ao sol. Recebera uma proposta de uma agência de renome em Berlim, impressionada com o seu portfólio e a história, que correra discretamente os meandros da indústria da sua coragem na Criarte. Ainda não decidira. Lisboa era a sua casa, o lugar onde a sua família e as suas raízes estavam. Mas o mundo parecia de repente muito maior, cheio de possibilidades. Lembrou-se do dia em que chegou à Criarte, cheia de sonhos, mas também de uma vulnerabilidade que Gonçalo tentara explorar. Ele falhara. Ela não só sobrevivera, como florescera. Não por ter esmagado o seu adversário com a mesma moeda, mas por ter usado a sua inteligência, a sua arte e a sua inabalável bússola moral. O seu triunfo não fora ruidoso nem vingativo, mas sim uma afirmação silenciosa e poderosa do seu valor. E essa, percebeu Yara, era a mais doce das vitórias. O eco da voz do pai voltava-lhe, não mais como um consolo distante, mas como uma verdade vivida. O seu valor estava na sua cabeça e no seu coração. E o mundo finalmente começava a ver.